E aí, pessoal, mais uma vez aqui, né, para estabelecer essa conversa, esse bate-papo, essa pequena reflexão. E hoje decidi falar um pouco sobre esse processo de reabertura do comércio que se iniciou no país, né, aqui na minha cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Desde ontem, dia 1º, né, começou a abertura gradual das atividades comerciais, né. Primeiramente, ontem foi liberado a reabertura de atendimento médico, sim, ok, óbvio, atendimento odontológico necessário, né, pet shops também para todo aquele pessoal que cuida aí do seu animal doméstico, artigo para casa, aí já não sei se isso é tão necessário, né, lojas de artigos, vestimenta, calçado, não sei, igreja, será que era necessário abrir a igreja nesse momento, né? Isso aí fica uma reflexão, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse processo de reabertura, nesse momento em que a gente está, nesse exato momento, hoje dia 2 de junho, a meu ver, é uma medida muito preocupante, para dizer no mínimo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Brasil tem simplesmente mais de 30 mil mortos. Não é pouca coisa, 30 mil mortos. E só o meu estado aqui, onde eu moro, tem mais de 2 mil mortes. E se você pegar, fazer aquele cálculo lá de número de mortes para cada 100 mil habitantes, dos 20 primeiros municípios, 10 dos 20 primeiros municípios, 10 são aqui do estado do Amazonas. Ou seja, dos 20 municípios do Brasil que tem maior índice, maior porcentagem de morte pelo Covid, 10 estão aqui no estado do Amazonas. Eu tenho uma lista aqui, dos municípios, né? Parintins, Benjamin Constant, Barcelos, Altazes, Coari, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tefé, Manacapuru e Manaus. 10 municípios, dentre os 20, né, com maiores números de mortes por cada 100 mil habitantes, estão aqui no estado do Amazonas. E ontem, aqui na cidade de Manaus, iniciou o processo de reabertura gradual, né? Isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante, né? Até porque é uma doença que vem se mostrando aí com a capacidade de óbito muito alta, né? A capacidade de letalidade muito elevada e onde a única medida que se viu eficiente foi o isolamento social, né? Não se tem vacina, né? Esse tratamento, toda essa polêmica sobre esses tratamentos aí, né? Cloroquina, azitromicina, procedimentos mais invasivos, né? Mas o fato é que não há uma vacina, não há um remédio comprovadamente eficaz. A OMS declarou que o Brasil é o epicentro agora da pandemia, né? Ou seja, e onde a nossa única arma, que seria o isolamento social, a gente abre mão. Que na verdade foi uma medida que sempre foi boicotada. Isso aí está muito claro para todo e qualquer brasileiro, né, que o isolamento social, de certa forma, ele foi boicotado pelo presidente. Imagina só, a pessoa que está na presidência da República, ocupando o cargo máximo aqui do país, simplesmente boicota a única medida de prevenção da doença, que foi o isolamento social. Inclusive, está até virando uma tradição, perdão da palavra, mais do que escrota. Dia de domingo agora se reúne lá uns apoiadores do presidente do Planalto em diversas cidades do país para declarar seu apoio a essas medidas assim que são pautadas em qualquer coisa, mas menos no bom senso, no conhecimento ou na ciência. E aí, ou seja, o isolamento social sempre sofrendo esse boicote, né? População, vendo o presidente agir de certa maneira, alguns aderem a esse tipo de comportamento, outros ficam por ali também, né? O fato é que não funcionou o isolamento social. Inclusive, até os dois ministros da saúde também têm uma responsabilidade nisso. E só para você ter uma ideia, hoje, em meio à crise da pandemia aqui no país, epicentro do coronavírus, a gente não tem um ministro da saúde. Daí você já tira a noção para coordenar as ações, né, de combate ou de controle dessa doença. Né? Ou seja, a gente está completamente no escuro, sem testagem em massa,
Eu, por exemplo, não posso saber se contrair, se não contrair, se eu quiser fazer, se eu não tiver um dinheiro no bolso para pagar clínica particular ali, porque isso tem, né? Para fazer o exame. Ou seja, desde o princípio houve o boicote. E as primeiras atitudes, quando então ministro da Saúde, Mandetta, né, fez aquela confusão, era ou não era, só para dar um simples exemplo de como as medidas foram tomadas erradas, o uso da máscara, né? Primeiro foi uma correria por máscara aqui. Aí todo mundo comprando essas máscaras industrializadas que sumiu, não tinha mais, faltou até equipamento médico. E daí vem um absurdo. Como elogiar equipamento de produção do médico? Como elogiar um ministro da Saúde que deixa os profissionais de combate, os profissionais médicos, né, os profissionais que iriam atender a população, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, sem equipamento de proteção individual? Não dá para dizer que isso é um bom trabalho, né? E aí, ou seja, houve um crescimento exponencial, e aí de repente ele autoriza a população a confeccionar com o material que puder, fazer uma máscara, né? E a partir de então alguns municípios decretaram o uso obrigatório da máscara. Mas e aí? Não era melhor ter tido uma atitude de isolamento no início, bem mais eficaz, todo mundo usando máscara? A mesma coisa foi essa correria em busca de álcool gel no início, sabe? Uma completa desorganização, sabe? Onde, primeiramente, o poder central, o poder federal não estabeleceu diretrizes, não conversou com os estados, não conversou com os municípios, governadores e prefeitos para estabelecer conjuntamente uma ação de combate, né? Muito pelo contrário, ficou boicotando, sabe? E agora é óbvio, né? É óbvio que a gente já está mais de 2 meses nesse isolamento, né? Meio capenga, uns aderem, outros não aderem, por causa de todos esses motivos aí que eu já explicitei. A gente fica no isolamento capenga. E agora, sem ter a necessidade de abertura, porque eu sou solidário ao pequeno empresário, né? Ao pequeno empresário, dono do seu restaurante, dono da sua loja, dono do seu bar, né? Esses aí, eles estão numa situação realmente muito complicada porque a gente testemunha isso, né? O restaurante lá que eu almoço está enfrentando vários problemas, pô, em relação a isso. Então, quer dizer, o governo libera bilhões e bilhões de dinheiro para banco financiar ou dar um apoio e o banco segura esse dinheiro, sabe? Isso é de um desprezo total pelo tipo de atitude política de combate a essa doença, né? E aí, diante de todo esse absurdo, diante de toda essa situação, restou às pessoas com o mínimo de bom senso agora também contrariar o isolamento, né? Através das manifestações. Domingo nós já tivemos, principalmente em São Paulo, um exemplo, né, disso, né? Onde as torcidas ali de time de futebol se organizaram para combater as manifestações que apoiam essas medidas absurdas do presidente. Quer dizer, se por um lado fere o isolamento social, por outro lado é a única forma que eles encontraram de combater todo esse absurdo. Hoje, dia 2, está prevista às 14 horas aqui na minha cidade também um movimento, né, ali na Djalma Batista, né, que é uma das principais avenidas aqui da cidade, uma manifestação, né, contra essas atitudes democráticas, contra esses absurdos, contra essa onda fascistoide que se alastrou aí pelo mundo, né? E a gente fica nesse dilema, né? A gente fica nesse dilema. É óbvio, estarei lá às 2 horas da tarde contrariando, porque como professor, né, sou filho, sou pai, mas graças a Deus não estou no grupo de risco, mas é inevitável que a gente tenha que participar. Qualquer pessoa de bom senso hoje se sente compelida aí, porque é tanto absurdo, que não dá mais para aceitar, né? E por isso a gente fica numa situação muito complicada, né? Mas que também a gente não vai ficar inerte a isso, ser testemunhas oculares. Muito pelo contrário, hoje vamos lá participar desse movimento, né? Fazer a nossa pequena parte, né? Mas se você é do grupo de risco, pelo amor de Deus, fique em casa. Isso é uma atitude drástica, porque infelizmente esse presidente que foi eleito não tem a menor condição, não tem o menor preparo, não tem a menor capacidade para estar onde está. Muito pelo contrário. É deprimente, triste ver uma figura dessa representando o nosso país, né? É muito triste, muito triste, muito.
sabe? E nós, como cidadãos, o que nós podemos fazer é isso. Vamos nos expor ao risco? Vamos, mas é necessário nesse momento, tá, pessoal? Então, fica aqui essa reflexão, principalmente, pessoal, sobre essa questão da reabertura, né, que é uma situação um pouco complicada nesse momento, né? Mas principalmente, o importante é a gente seguir em frente, combater essa onda fascistoide, antidemocrática, sabe, absurda e ignorante que quer assolar, que quer nos dominar, mas eles não vão conseguir não, porque nós somos melhores, nós somos mais inteligentes e, acima de tudo, nós queremos o bem comum, né? Nós queremos a saúde de todos, nós queremos que todos possam ter uma vida minimamente digna nessa sociedade, tá bom, pessoal? Essa é a nossa conversa por hoje, tá bom? Outro momento a gente volta, tá? Não esquece aí de se inscrever no canal, dê essa força aqui pro canal, tá? Se inscreva, dá o like lá, tá bom, pessoal? Na próxima a gente aparece aí.